Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as agências, sobre os valores das agências e os prós e os contras. Então, eu trouxe 3 agências que são as mais famosas dentro do programa de Au Pair e eu vou contar um pouquinho para vocês mais detalhadamente sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar pela Cultural Care, que é a agência que eu escolhi para fazer o programa. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os valores da Cultural Care e quais as minhas motivações em escolher a Cultural Care. Hoje eu vou falar só dos valores da agência, tá, gente? Mas tem alguns outros valores que não estão inclusos na agência, que são, por exemplo, a carteira de motorista internacional, né, a permissão para dirigir lá nos Estados Unidos, o valor do visto, o valor para você ir até consulado, que, por exemplo, aqui em Curitiba não tem consulado americano, então tem isso também. Enfim, esses outros valores que estão fora da agência, que não tem relação com a agência, eu vou trazer para vocês em um outro vídeo que eu vou detalhar certinho quanto eu estou gastando para fazer o meu intercâmbio. Então, hoje é mais para falar sobre as agências e para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, por ter bastante informação, eu vou trazer isso num outro vídeo separado para vocês, tá bom? Então, começando, falando um pouquinho sobre a Cultural Care, essa agência, ela é a mesma aqui no Brasil e é a mesma nos Estados Unidos. Então, ela se chama Cultural Care aqui, ela se chama Cultural Care lá. Se você tiver um problema aqui ou lá, você pode conversar com qualquer uma das agências de qualquer, tanto daqui quanto de lá, que vão te ajudar a resolver o seu problema. Isso já, para mim, é um ponto positivo com relação ao Cultural Care. Com relação aos custos, você paga R$40, que é o valor da entrevista, esse é o primeiro valor que você paga. Você agenda a sua entrevista, faz o pagamento desse boleto. Depois que você passa na entrevista, você tem que pagar um valor de R$310. Esse valor é o valor da sua inscrição no programa. Depois que você pagar esse valor, você vai terminar de preencher o seu application, que eu também vou trazer para vocês o que é o application e tudo mais, como que é o preenchimento do application. E você vai pagar... depois, o último valor que você vai pagar é o valor do match, que é só quando você fechar com alguma família. Esse valor na Cultural Care é de R$3.950. Mas a Cultural Care também está com uma promoção que esse valor do match fica R$1.975 se você cumprir alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Você tem que ter, no mínimo, 500 horas de cuidado com o bebê, que é de 0 a 2 anos, e essas horas podem ser dentro da família. Aí você tem que ter inglês avançado, então você tem que passar na entrevista com inglês avançado. E você tem que, na família que você der um match, tem que ter um bebê de 0 a 2 anos. Então, tem que ter pelo menos um bebê dentro dessa família que você fechar o match para valer esse valor. Na Cultural Care também, você paga um valor que é opcional de R$200, que é o seguro. Esse seguro é, por exemplo, você deu um match com a família, você pagou os seus 3.950 ou os 1.975 e você vai para o consulado para fazer a tua entrevista com o consulado americano e por alguma razão tem um visto negado, você tem esse valor de volta, o valor do match é reembolsado para você se você pagar essa taxa de R$200 do seguro cancelamento. Mas, como eu já disse, ele não é obrigatório. E aí, falando um pouquinho para vocês com relação aos prós e os contras, né? Os prós que eu anotei da Cultural foi essa questão do valor especial, de ter essa possibilidade. O atendimento e o suporte deles para mim foi muito bom. Todas as vezes que eu procurei por eles para tirar dúvida, eles me responderam, foi bem tranquilo. A possibilidade de refazer a entrevista sem custo, então o inglês não reprova. Por exemplo, passei com nível básico de inglês, mas tô estudando, tô animada, isso e aquilo, vou continuar tentando. Maravilha, entendeu? Você pode refazer a sua entrevista tranquilamente, que você não vai pagar nenhum valor a mais por isso. Todos os valores que você paga na Cultural Care são em reais, então você não se limita à questão do dólar, quanto que o dólar tá, a cotação do dia, até porque uma coisa importante a se dizer é que o valor que você tem que ficar atento do dólar para esses pagamentos das agências que são em dólar é que é a conversão do turismo, não é a conversão do dólar comercial. Então, é um valor um pouquinho maior do que o dólar comercial, que já não tá barato.
Então, é isso. Eu achei que isso de ser em reais, de você não ficar presa a essa questão da conversão e, enfim, foi uma coisa que me deixou, que eu vi como um pró. O fato da agência ser a mesma tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, como eu já disse pra vocês. E aí, com relação aos contras, mas que são contras que pesaram bem pouco na balança pra mim, é a questão de só ter passagem do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Então, por exemplo, quando eu for embarcar para casa da família, eu tenho que pagar minha passagem daqui de Curitiba ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, porque não tem o voo saindo direto daqui da minha cidade. Mas isso também não é um fator super limitante, porque você pode pesquisar e, enfim, até ativar lembretes para quando a passagem estiver em promoção, enfim. E uma outra coisa também que pode ser um contra, mas também pode não ser, é com relação às LCCs. Para quem não sabe, a LCC é a coordenadora que vai cuidar de você, que vai te ajudar, de repente, se você tiver algum perrengue, se você precisar de algum rematch, que é uma pessoa, né, que mora próximo da casa da sua família. Na Cultural Care, a LCC é voluntária, ela não é paga para fazer esse serviço. Então pode ser que ela não esteja nem aí para você, como pode ser que ela seja uma boa LCC, independente de ela ser voluntária ou não. E é isso. E a outra coisa também é que o pagamento do MET é à vista. Então, fechou com a família, você tem que pagar os 3.950 ou os 1.975 e na paulada ali, entendeu? Vai que vai, minha filha. Agora eu vou falar para vocês sobre a STB. A STB é STB aqui no Brasil e é Au Pair Care nos Estados Unidos. Então, muda a agência no país. Os custos dessa agência é uma coisa bem simples, rápida, $500. Esses $500 vale para entrevista, vale para inscrição, vale para o match. Quando eu fiz, eu olhei a cotação, tava dando 2.800 e alguma coisa, reais, né? Você pode parcelar em até 5 vezes esse valor. E é isso, você não precisa pagar mais nada, você agenda a tua entrevista, você preenche teu application e é isso aí. Uma coisa que eu percebi, assim, de contras, né, falando da STB, é que você pode ficar um pouco inseguro de pagar tudo isso de uma vez só, né, eu, pelo menos, me senti um pouco. E apesar de, né, falando agora de um pró, eles têm dentro do contrato deles que caso não dê certo, caso ultrapasse o teu tempo para você conseguir dar um match, enfim, eles te ressarcem em 75%. E um outro pró que eu percebi é que eles têm um voo saindo daqui de Curitiba. Não teria que me preocupar com a minha passagem daqui de Curitiba para São Paulo no quesito pagar. Então é isso, mas, né, na volta, isso é uma coisa que depois eu percebi lendo o contrato bem certinho deles, que eles me passaram para ler, que a volta tinha certeza, pelo que eles falavam, que estava garantido também que eu ia voltar direto para Curitiba. Mas não, tá? Daí você tem que conversar com a tua host family para ver se a host family paga de São Paulo para sua casa, porque daí o ponto final que a STB se encarrega é em São Paulo. Então eu acho que é isso com relação à STB. As LCCs lá também são voluntárias, então entra naquela mesma questão da Cultural Care. Pode ser que ela seja maravilhosa, pode ser que seja muito ruim, e é isso. Uma outra coisa que pode ser boba até, né, principalmente agora nessa pandemia, que a gente não sabe como que vai ser a relação dos treinamentos, mas quando a gente vai pros Estados Unidos, a gente fica depende da agência, 3, 5 dias, enfim, num treinamento, e esse treinamento na STB, você não pode sair do local do treinamento, entendeu? É como se, tipo assim, meu Deus, você vai fugir e vai sumir do mapa. Lá nos Estados Unidos não vai voltar. Nas outras agências isso não acontece. Você pode sair, conhecer o lugar que você estiver. E também, agora com a pandemia, a família que decide se você vai ter o treinamento presencial ou se você vai fazer o treinamento online. Então, tem essa questão também. E com relação à STB é isso. Então, falando um pouquinho para vocês sobre a Experimento. A Experimento é Experimento aqui no Brasil e é Au Pair na América nos Estados Unidos. Com relação aos custos dessa agência, você paga R$795 de inscrição, tá? Dentro desses 795 tá incluso o valor da tua entrevista, enfim, tá? Esse valor, é o valor da inscrição e da entrevista, R$795. Você pode parcelar em até 10 vezes de R$79,50. Então, esse é o valor inicial do programa. Depois, quando você der o match com a família, você paga $500, que também vai estar sujeito à cotação do dia do dólar
do turismo. Então, é esse o valor, né, que é a taxa do programa que você paga após o match. E aí, falando um pouquinho sobre os prós e os contras, né? Os prós que eu percebi é que a Experimento é a única agência que oferece 3 modalidades do programa. Quais são essas modalidades? A normal, que é tudo aquilo que eu já falei para vocês no vídeo passado, quanto ganha e tudo mais. Aí tem o Extraordinary, que você ganha um valor a mais no teu salário, e esse Extraordinary é para quem tem formação em pedagogia, por exemplo, né? Que daí você consegue ganhar uma graninha a mais lá, então você tem que ter uma qualificação na área da educação. E o Educare, que o Educare é para você ganhar uma bolsa maior de estudos e trabalhar menos. Claro que daí você também vai ganhar menos o valor do teu salário, mas ao invés de uma bolsa de $500, você ganha uma bolsa de $1.000 da família. E aí, falando, como eu não me encaixava, por exemplo, no Extraordinary e eu não tinha interesse no Educare, para mim ficou elas por elas, mas para você pode ser que isso seja um diferencial decisivo. Também, com relação a para estender o programa, se você for estender o programa, você não paga. Que isso acontece, tá? Nas outras agências. Por exemplo, na Cultural Care, se eu for estender o programa com a mesma família, eu posso entrar nesse acordo com a família, da família pagar a minha extensão, que é em torno de $300 e pouquinhos. Se não, eu pago a extensão, mesmo que seja com essa família ou com outra família, enfim. Na STB, que é Au Pair Care, você, se for com a mesma família, a família paga a sua extensão. Se for com outra família, você paga o valor da tua extensão. Na Experimento, você não paga o valor da tua extensão. Então, se você quiser estender por 6, 9 ou 12 meses, você não paga esse valor. Você não precisa pagar para refazer a entrevista, caso seja necessário. E agora falando um pouquinho dos contras, a minha experiência com o Experimento aqui de Curitiba não foi bacana, assim, no sentido de suporte. Eu achei que ficou muito... Não gostei, enfim, do atendimento. Pra mim não foi um atendimento bacana e, enfim, tenho amigas que conversaram com o Experimento, que são daqui de Curitiba e que tiveram um atendimento legal, foi um outro agente que conversou. Enfim, comigo o atendimento ali não foi legal e eu acabei optando por não fazer com o Experimento. O valor da inscrição é um valor um pouquinho mais alto. E aí também tem essa questão do voo saindo, que é daí de São Paulo, Rio de Janeiro ou BH. Então, tem essas 3 opções, mas também não inclui, por exemplo, Curitiba. E aí seria, né, como eu já disse, é um contra que não é tão contra assim, mas é uma coisa que é um diferencial, enfim. E também, na Experimento, agora um pró, né? Na Experimento, as LCCs são pagas. Então, a chance de você ter uma LCC mais comprometida, uma LCC legal, uma LCC mais, né, atenciosa, é maior, mas também pode ser que não, pode ser que ela seja paga e não esteja nem aí pra você. Então, é isso, gente, com relação aos valores do programa, né? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais longo. Pode ser que eu tenha deixado alguma coisa passar também. E daí eu peço para que vocês mandem uma mensagem para mim no Instagram ou deixem aqui no comentário. E eu vou pedir para vocês curtirem o meu vídeo aqui no canal, para que vocês se inscrevam também. E para que vocês não esqueçam de me seguir no Instagram. Eu tenho feito bastante enquete lá no Instagram de qual que pode ser o tema do próximo vídeo, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo. E também, né, lembrando que o próximo vídeo vai ser sobre a Ilha do Mel. E aí eu fiz um guia de o que você pode fazer na Ilha do Mel. É um guia para 5 dias. Então já ativem o sininho para vocês não perderem esse vídeo, porque vai ser um vídeo muito completo, com material incluso, né? Então... é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Nada, gente. Um beijo e até a próxima.